Olá, ela é formada em jornalismo pela segunda turma do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Posteriormente, foi para a área comercial. Hoje, mantém-se na área comercial, mas também é estudante de psicologia. O programa Memória do curso de jornalismo do Mackenzie recebe a jornalista Maria Paula Magalhães. Maria Paula, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Wanderlei. Estou muito feliz em estar aqui. Faz tempo que você não veio ao Mackenzie? Faz 20 anos. Desde que você se formou? Desde a formatura. Não, na verdade não, minto. Eu ainda continuei, eu fazia curso de idiomas no CLEM. Eu ainda continuei durante um ano meu francês. Aqui? Aqui no Mackenzie. Durante toda a graduação eu fiz inglês e francês. Como é que você chegou ao Mackenzie? Como eu cheguei ao Mackenzie, eu fazia cursinho, enfim, aí tinha, eu estava entre PUC e Casper Libero, aí eu descobri que tinha começado a ter iniciado uma turma, né, de faculdade nova no Mackenzie. E aí eu prestei Mackenzie, eu fazia cursinho, eu prestei, sabe assim, vou prestar no meio do ano para ver o que acontece, para testar, porque eu queria PUC. E aí eu prestei, lembro que eu fiz vestibular num dia assim, eu estava doente, ruim, com febre, fiz assim e passei. Você já veio para o jornalismo, já era uma escolha? Já era uma escolha. E aí eu passei, aí ficamos naquela, eu e minha mãe, eu lembro que foi um dilema, uma semana, você passou uma puta faculdade, faz. Aí eu acabei me matriculando e fiz. E aí comecei, fiquei 4 anos aqui, cursando. Segunda turma, curso novo, isso não preocupou você ou sua família a esse respeito? Você sabe que naquela época, acho que eu não pensei nisso, a gente não pensava nisso. Sabe que eu penso muito hoje, assim, que a gente entra numa universidade, a gente faz uma escolha muito novo. Muito cedo, né? 17, 18 anos. Eu tinha 17 anos, Wanderlei, então essas coisas, elas não preocupavam. E acho que minha mãe e meu pai também não, porque eu acho que tinha o peso do nome do Mackenzie, né? Assim, é Mackenzie, então... A gente sabia que estava, de qualquer forma, né? A gente estaria amparado, porque era uma boa universidade, é uma excelente universidade, né? Como é que foram os 4 anos aqui? Foram incríveis, foi enriquecedor para mim muito, assim, a faculdade. Eu comecei a faculdade, para mim é muito marcante o Mackenzie, é muito emocionante quando eu entro aqui, porque no primeiro ano de faculdade eu tive síndrome do pânico. Então, foi uma coisa assim muito pesada para mim. Então, foi o meu segundo ano de faculdade foi uma luta minha e da minha mãe. Então, além de todo o aprendizado que eu tive, né? Tinha a ver com um ambiente novo, não? Tinha, eu acho que, não sei, eu acho que era um pouco de maturidade. Não sei, assim, o que desencadeou, mas foi nesse período. Então, o Mackenzie, para mim, tem um negócio, assim, de superação. Sabe assim? Que era uma luta minha da minha... Eu me emociono de falar assim, porque era uma luta minha da minha mãe diária, durante meu segundo ano de faculdade, de vir para a faculdade. Ela me trazia, eu às vezes não queria vir. Eu tinha carro, eu dirigia. Então ela falava assim, meu segundo ano foi marcante. Eu vinha para a faculdade e muitas vezes ela me esperava na porta. Porque eu tinha medo, eu tinha crise de ansiedade. Então, voltar aqui para mim é muito especial. Que bom saber disso. E talvez tenha a ver também com a questão da idade, né? Sim, muito novo. Por isso que eu falo, a gente escolhe uma carreira, uma profissão, sem ter contato com nada ainda da vida, né? Sem ter aprendido nada, sem ter vivido nada. Vivido poucas coisas, né? O que mais te interessava, Maria Paula, naquele período, em termos de conteúdo, em termos de disciplina? Eu gostava muito de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Eu acho que por isso que eu escolhi o jornalismo. Na verdade, eu amava moda. Eu sempre gostei, eu fazia roupinha para boneca. Mas há 25 anos, quando eu escolhi, não era uma carreira. Meu pai falava, mas não é faculdade, quer fazer moda? Moda não é faculdade, escolhe outra coisa. E eu sempre fui muito argumentadora. Meu pai falava, Maria Paula, você tem que fazer direito, faça direito. Mas não era a minha cara, né? Eu gostava de falar, eu gostava de escrever. Enfim, sempre escrevi bem, meu pai, minha família. Escreve, Maria Paula, escreve você, fala você. E aí eu falei, vou fazer letras, então eu vou dar aula, quero dar aula. E o pai falou, vamos ver outra coisa. Né? Aquilo de profissão, é engenheiro, é médico, meu pai é muito tradicional. Aí eu falei, então vou fazer jornalismo. E entrei no jornalismo. Mas eu sempre gostei muito de ler, eu gostava muito de escrever, então foi isso que me... Eu nem pensava muito, como que eu vou trabalhar com isso? Não era uma preocupação, né? Era mais assim, o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer isso? Então vai fazer isso. Então, as disciplinas que mais te interessavam seriam a prática de texto, por exemplo? Exatamente. Eu amava, eu gostava das aulas de gramática que a gente tinha, de texto. Amava aquilo.
Você depois migrou, né? Você foi para a área comercial. De que maneira o curso, ou de que maneira a tua formação te ajudou nisso, ou pelo menos te ajuda no cotidiano? Me ajuda muito. Me ajuda muito porque aqui foi onde eu aprendi realmente a me comunicar, realmente a escrever. E isso me ajuda muito. Porque eu lido com gente, eu preciso me comunicar, eu preciso saber me comunicar muito bem, eu preciso falar bem, eu preciso ser clara, eu preciso ser, mesmo falando rápido, eu sempre tenho isso, né, as pessoas tiram esse sarro de mim, que fala devagar, mas eu me comunico. A faculdade me deu essa bagagem, sem sombra de dúvidas, assim. E outra coisa que me ajuda muito, eu explico muito bem português para o meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos. E você tem essa preocupação com ele na questão da escolha da faculdade? Você sabe que agora ele tem 13 anos, então agora ele está começando ele me questiona assim, mãe, o que você acha que eu tenho que fazer? Aí eu falo, pô, João, assim, o que você gosta de fazer? Eu me preocupo um pouco com isso, né? Porque eu acho que na minha época, a gente não tinha muito esses... A gente tinha uma escolha, mas a gente meio que era jogado para algumas determinadas áreas, né? E hoje tem tanta coisa legal, mas eu tenho a preocupação de falar assim para ele, João, ó, você gosta de fazer isso? Mas assim, é com isso que você vai sobreviver. Você vai precisar do dinheiro que isso te dá. Você precisa gostar muito, mas você também precisa ganhar alguma coisa com isso. Não vai chegar uma hora que você vai acabar não gostando mais. Então é dessa forma que eu vou orientando. Posteriormente à sua formação, o diploma deixou de ser obrigatório para o exercício legal da profissão. Você acha importante ainda a formação acadêmica para um jornalista? Muito. Acho muito importante. Acho essencial. Eu acho que para qualquer área, qualquer profissão, qualquer coisa que você vai exercer, uma formação é muito importante. Ela te dá uma base teórica, ela te dá um conhecimento de coisas que você só vai saber naquele espaço, da universidade, do ensino. Eu acho muito importante. A sua turma, praticamente pioneira, né? Sim. Em relação, como é que foi a relação com a turma? A relação com a turma era fantástica. Era muito boa a nossa turma de jornalismo. Muito gostosa mesmo, muita troca. Eu lembro que nós éramos muito diferentes, assim, eu lembro disso, mas era... Uma turma eclética? Assim, muito eclética, mas a gente se dava todo mundo muito bem. O seu trabalho de TCC foi na área econômica. Exatamente. Por quê? Então, na verdade, acho que foi um pouco da Fê, um pouco a Fernanda, que era minha dupla, né, um pouco de influência dela, mas a gente gostava, assim, era um assunto bacana pra gente, a gente se interessava por aquilo. Como eu sempre gostei de moda, na época da faculdade, eu me interessava muito por isso, né, jornalismo de moda, eu lembro que eu fazia todos os meus trabalhos, eu queria sempre levar para esse lado. Mas aí, no final, acho que por influência da Fernanda, eu comecei a achar legal também isso, tipo, essa parte do jornalismo, comecei a me interessar. Acho que foi mais influência dela, assim. Não foi algo que você queria dar continuidade, por exemplo? Não. A gente falou que na sua época não tinha ainda algumas coisas... A rede social, por exemplo, né? Que é algo que depois virou uma febre. Tinha Orkut, talvez, né? Tinha Orkut. Começando tal. Que visão que você tinha do jornalismo naquele momento, né? E você consegue comparar com os dias de hoje? Eu tinha uma visão muito romântica. Romântica total, assim. Eu não tinha ideia do dia a dia, a gente não tem ideia, né, do dia a dia da profissão. Tanto que eu fui para a área de assessoria e eu me decepcionei muito, porque eu falei, o que é isso? Não é isso né? que eu quero. Não é isso, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estudei para isso, não pensava nisso. Eu acho que hoje em dia as pessoas que fazem, eles têm mais uma ideia, quando a pessoa entra na faculdade hoje em dia, eu acho que ela tem mais noção do que é realmente. Na nossa época, a gente não tinha acesso a essas coisas. Eu acho que eles têm mais acesso, talvez. Até como orientação para entrar, Exatamente, né? Exatamente. Maria Paula, o jornalismo, assim como outras áreas, mas eu diria que o jornalismo em especial está sendo inundado, né, por fake news, depois da fake news, que não é algo novo, na realidade é a mentira, né, da notícia. E agora a gente tem essa questão do ChatGPT, a questão da inteligência artificial. Como é que você tem trabalhado isso no seu cotidiano? Porque tanto no trabalho profissional, mas na sua vida pessoal também. Você tem um filho de 13 anos, por exemplo. Sim, primeira coisa que eu falo pro meu filho, vou usar meu filho como exemplo. Às vezes ele chega para mim e fala, mamãe, olha, eu vi isso aqui. Eu falo, João, vamos lá, aonde você viu isso? Eu acho que é importante a gente saber, né? Aonde viu, qual a fonte que você viu isso? Isso é verdade?
Eu falo muito isso para ele. Hoje em dia, vocês têm acesso a muitas coisas, a muitas plataformas. Mas, assim, veja bem o que você está olhando. Né? Porque as pessoas colocam... É meio que um lugar sem dono, né? Virou um pouco isso na internet. Assim, virou não, né? É um lugar sem dono. Então, as pessoas todo mundo tem acesso, todo mundo pode falar, todo mundo tem um lugar de fala. Então, eu falo muito isso pra ele. E pra mim também, né? Ou pra minha família, às vezes meus pais são mais velhos, eles escutam umas coisas e falam, ai, você viu? Eu falo, pai, tipo, não fala isso, não propaga. Então, eu tenho essa preocupação de ver realmente de onde vem, né? Quem falou aquilo. Agora, como é que surgiu a psicologia na tua vida? Como surgiu a psicologia na minha vida? Eu, por conta da síndrome do pânico, eu fiz terapia muitos anos. E eu gosto, e por eu estar na área comercial, e por eu ter escolhido e ter amado, eu gosto de gente. Eu adoro gente. E aí, eu já na minha profissão há 20 anos, assim, eu amo o que eu faço, mas assim, eu acho que daqui a 10 anos, não sei se vou ter o pique, é uma profissão que existe um pique. Eu preciso me reinventar sempre. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para ter alguma coisa mais, vou ficar mais velha? E aí eu pensei na psicologia. E assim, eu estou amando. É presencial? Metade presencial, metade online. E como é que é conviver com gente mais jovem dentro da sala de aula? É bom, mas tem dia que eu falo, meu Deus, que assim... Eu era assim? Eu penso muito nisso, eu era assim. Às vezes eu vejo umas coisas assim, bastante... Eu acho que a gente, na nossa época, a gente era mais focado. Eu acho que as coisas eram mais bem direcionadas, as pessoas tinham um pouco mais de respeito. Hoje em dia eu vejo assim, na sala de aula, não existe uma figura. Tem gente que não acha isso positivo, eu acho positivo. Eu acho que tem que ter, a figura do professor tem que ser uma coisa que as pessoas respeitem. Hoje eu não vejo isso, Vanderlei, eu acho triste. Você entendeu? As pessoas na sala de aula, assim... Eu tenho 41 anos e eu acho tudo que o professor fala muito importante. Eu filtro pouca coisa, eu falo, putz, só que eu posso me dar o luxo de... Eu já aprendi, eu já vi isso na minha vida. Mas eu vejo que os jovens, eles acham que sabem tudo. Hoje em dia, assim, a maioria é triste de ver. Eles estranham a pessoa mais velha em sala de aula? Uns gostam muito, outros estranham e nem chegam perto. A maioria gosta. É muito bacana, é gostoso, é uma troca boa. Bom, sucesso para você. Obrigada. Aí nessa nova Obrigada. empreitada, né? Bom te rever demais, eu não te vejo desde a sua formação, Sim, desde a sim. sua formatura, ou seja, exatamente 20 anos. Obrigado, Maria Paula, por Eu você que ter vindo agradeço, aqui. foi ótimo. Foi muito bom recebê-la, viu? Obrigada.